Bom, agora eu vou fazer um resumo rápido do estudo do capítulo 4, que fala sobre triângulos e polígonos, tá? Essa seção é especificamente sobre polígonos, tá? E a gente vai abordar aqui alguns conceitos e alguns elementos do polígono. Dado vários pontos, então aqui eu coloquei os pontos A, B, C, D, E, F, G distribuídos neste plano, numa ordem em que se forma três consecutivos que não sejam colineares, tá? Então eu coloquei aqui esses pontos de uma forma que eles não sejam colineares. A figura que vai ser formada pela a reunião dos segmentos A, B, que seria esse segmento aqui, B, C, C, D, D, e assim sucessivamente, é o que a gente vai chamar de linha poligonal, tá? Especificamente de linha poligonal aberta, tá? Porque eu não fechei a minha poligonal, né? Eu não tenho um segmento que sai dos extremos desse polígono. E quem são os extremos desse polígono? Os extremos deles é o ponto A e o ponto G, tá? Nesse caso aqui. Por quê? Porque o ponto A e o ponto G são o início e o fim da nossa linha poligonal, tá? Então é isso que a gente chama de linha poligonal. Quando a gente une os extremos por um segmento, a gente obtém uma linha poligonal fechada. Então se eu unir o ponto G ao ponto A, eu obtenho aí uma linha poligonal fechada ou simplesmente um polígono, tá? Então você pode chamar isso aqui de simplesmente polígono. Repara que isso independe das posições dos pontos, tá? Por exemplo, eu vou mexer aqui um pouquinho nesses pontos e eu vou obtendo de qualquer forma, de acordo com a definição que eu falei agora, um polígono, tá? Então aqui, ó, independente das posições dos pontos, eu estou falando ainda de um polígono, tá? Bom, em um polígono, a gente vai ter alguns elementos que a gente precisa revisar para a gente utilizar depois, tá? O primeiro deles é o vértice. O que é o vértice de um polígono? Os vértices de um polígono são exatamente os pontos no quais a gente iniciou a construção do polígono, tá? Então, o ponto A, B, C, D, E e assim sucessivamente é o que a gente chama de vértice de um polígono, tá bom? É as pontinhas do polígono, você pode pensar dessa forma. E o que são os lados de um polígono? Os lados são exatamente os segmentos que ligam esses vértices, tá? Então, o segmento que saiu aqui de A e foi para B, a gente vai chamar de lado, tá? O lado AB. O lado BC é o segmento que sai de B e vai para C. O lado CD, ou você pode falar o contrário, o lado DC é o segmento que foi de C para D, ou ao contrário, né? De D para C, porque nesse caso aqui não importa o sentido em que você está ligando. O que importa é o lado que você está associando, beleza? E o que é o perímetro de um polígono? O perímetro é a soma dos comprimentos de todos os lados, tá? Então, se eu pegar e somar a medida desse lado, com a medida desse lado, com a medida desse, 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 e somar todas essas medidas, eu vou ter a medida que determina o perímetro desse polígono. Então, a soma de todos os lados de um polígono a gente chama de perímetro, beleza? Quando a gente falar em gênero de um polígono, a gente está falando do número de lados de um polígono, tá? Geralmente a gente não usa a palavra gênero, tá? Mas se aparecer em alguma literatura pedindo para você informar o gênero de um polígono, então a gente está falando aí dos lados de um polígono, tá? Por exemplo, esse polígono aqui, se você contar a quantidade de lados, você está determinando o gênero desse polígono, tá? Esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então o gênero desse polígono é 7. Agora, aqueles vértices que formam um lado, a gente vai chamar de vértices adjacentes, beleza? Se eu pegar, por exemplo, o ponto B, que é o vértice B, e ligar ele ao ponto A, que é o vértice A, eu estou falando de dois vértices adjacentes. Por quê? Porque eles pertencem ao lado AB, tá? Então esse vértice B e esse vértice A, eles são adjacentes. A mesma coisa acontece com B para C, eles são adjacentes porque eles pertencem a um lado do polígono. Então, dois vértices vão ser adjacentes se somente se o segmento que está entre esses dois vértices é um lado do polígono. Então, a gente vai chamar isso aí de vértices adjacentes. O que é a diagonal de um polígono? A diagonal do polígono vai ser o segmento que une dois vértices não adjacentes, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma diagonal que vai sair do vértice G, tá? Então, é um segmento que vai sair desse vértice e vai se unir com um vértice não adjacente a ele. Nesse caso, posso escolher aqui o E, o D, o C e o B, tá? Um desses daí. Eu não posso escolher o A, porque o A é um vértice adjacente a G. A mesma coisa com F, ele é um vértice adjacente a F, tá bom? Então, isso que seria uma diagonal de polígono. Por exemplo, eu vou traçar a diagonal desse polígono aqui, vou até ajeitar ele um pouquinho para a gente ter uma diagonal legal, dessa forma. Agora eu vou traçar a diagonal desse polígono, tá? E eu vou traçar uma diagonal que inicie do ponto A. Para traçar essa diagonal, eu não posso escolher o B, porque ele é um vértice adjacente. E também não posso escolher o G, porque também é um vértice adjacente a A. Então eu vou escolher o C, eu posso escolher o D, eu posso escolher o E e eu posso escolher o F, tá? Aí eu tracei as diagonais desse polígono a partir do vértice A. Eu posso fazer isso para B também, posso fazer para C. O importante é que eu não utilize um vértice adjacente para traçar essa diagonal.